José Mourinho não é mais técnico do Tottenham. Pois é, após 17 meses de sua chegada ao clube do norte de Londres, isto é, há quase um ano e meio aí ocupando o comando técnico do Tottenham, José Mourinho deixa a equipe. Foram 86 jogos à frente dos Spurs nesse período. O Mourinho teve um pouco menos de 60% de aproveitamento nessa sua passagem pelo Tottenham. Ele que foi contratado em novembro de 2019, tendo como principal meta conduzir o Tottenham ao caminho dos títulos, transformar o clube inglês em um time campeão, algo que o Pochettino, o seu antecessor, não conseguiu. Embora o Pochettino tenha realizado um ótimo trabalho no comando técnico do Tottenham, chegou inclusive a conduzir os Spurs à final da Champions League em 2019, o Pochettino deixou o clube sem conquistar títulos. E o longo período de jejum do Tottenham vinha incomodando muito a diretoria do clube, e por essa razão o Mourinho foi contratado para substituir o Pochettino, né? O Mourinho é um cara campeão, isso é inegável, um treinador que conquistou títulos por onde passou, mas no Tottenham não foi assim. No final das contas ele acaba deixando o clube sem conseguir cumprir esse principal objetivo. Ele tinha até chances de conquistar essa meta, visto que o Tottenham terá pela frente a decisão da Copa da Liga Inglesa no próximo domingo contra o Manchester City em Wembley, mas a diretoria do Tottenham, através do presidente Daniel Levy, entendeu que o ciclo de Mourinho no clube chegou ao fim, já que a relação entre o treinador português e o elenco do Tottenham era pra lá de ruim nesses últimos tempos. Por essa razão, o mandatário dos Spurs decidiu demitir José Mourinho, uma decisão que foi tomada depois do empate em 2-2 entre Everton e Tottenham na rodada passada da Premier League. Porém, essa notícia sobre a demissão do José Mourinho já vinha sendo especulada na mídia inglesa. Inclusive o Daily Mirror chegou a afirmar que a continuidade de José Mourinho no Tottenham dependeria única e exclusivamente da conquista de uma vaga no G4 no final da temporada. Ou seja, dependeria do time conquistar ou não uma vaga para a próxima edição da Champions League, algo que seria muito difícil, já que o Tottenham ocupa a 7ª colocação na tabela da Premier League no momento. O desempenho do time não era bom nesse período recente, tanto é que os Spurs conquistaram apenas uma vitória nas últimas 7 rodadas da Premier League. Além disso, é importante salientar que o Tottenham foi eliminado de forma vexatória da Europa League neste período recente, caiu diante do Dinamo Zagreb nas oitavas de final do torneio continental. O Tottenham acabou vencendo o jogo de ida por 2-0 em Londres, mas perdeu em Zagreb por 3-0 dos croatas, uma eliminação que ficou marcada de forma negativa nessa passagem de José Mourinho pelo clube inglês. E antes dessa eliminação, o Tottenham também já havia sofrido uma derrota no North London Derby, no clássico contra o Arsenal. Perdeu dos Gunners de virada por 2-1, posteriormente perdeu do Manchester United também por 2-1. Dessa maneira, a situação de José Mourinho no Tottenham foi ficando cada vez mais insustentável, a ponto dele ser demitido. Vale ressaltar ainda que o futebol praticado pelo Tottenham sob a batuta de Mourinho jamais convenceu, né? O Tottenham praticou um futebol bastante abaixo do esperado, a equipe vinha jogando mal, dentro de campo não apresentava repertório tático, era um time muito previsível. Todo mundo esperava sim que o Tottenham jogasse um futebol melhor, até porque ele tem jogadores qualificados tecnicamente para isso. Algo que não ocorreu. O Mourinho, tão conhecido por montar equipes com defesas sólidas, né, setores defensivos consistentes, equipes que sofrem poucos gols. Não à toa o estilo de jogo dos times comandados por José Mourinho recebeu carinhosamente o apelido de Park the Bus. Nem isso no Tottenham ele conseguiu fazer, tanto é que o Tottenham sofreu um excessivo número de gols nessa temporada. Dificilmente passava um jogo em branco na Premier League,
portanto o Mourinho acabou deixando bastante a desejar nessa sua passagem pelo Tottenham, e no final das contas o que fica é que o Mourinho continua vivendo esse círculo vicioso, eu diria, né? É um ciclo que o José Mourinho vive, que acaba se repetindo por onde quer que ele passe. Foi assim em seus últimos 3 trabalhos à frente do Chelsea, do Manchester United e agora no Tottenham. O José Mourinho chega muito bem nos clubes, né? Chega conquistando bons resultados. Até no Tottenham a gente pode usar como exemplo que ele chegou a liderar a Premier League em meados de dezembro, liderou a competição durante 4 rodadas, meteu 6-1 no Manchester United em pleno Old Trafford. Então ele até consegue arrumar a casa ali em seu início de trabalho, mas posteriormente começam a vir as derrotas, resultados negativos, eliminações, fracassos em clássicos, e aí a coisa começa a degringolar e o desgaste começa a tomar conta do vestiário dos clubes pelos quais Mourinho passa. Podemos usar como exemplo o Manchester United. Ele acabou brigando feio com boa parte do elenco, dentre eles o Paul Pogba é um cara que deixou bastante evidente a péssima relação que tinha com o Mourinho. Agora no Tottenham não foi diferente. Ele chegou até a dar entrevistas criticando o elenco depois de derrotas sofridas pelo Tottenham nesse período recente. Foi perguntado para ele por que as suas equipes não conseguem mais segurar resultados, algo tão comum no passado de José Mourinho, e ele disse simplesmente que o Tottenham não segura resultados por conta dos jogadores que ele tem à disposição, o que significa que ele tira o corpo fora nas derrotas e joga totalmente a responsabilidade nos jogadores. Dessa forma, é óbvio que ele perde o vestiário, os jogadores acabam ficando realmente insatisfeitos com ele e, consequentemente, os trabalhos de José Mourinho acabam ficando sempre pela metade. Essa tem sido uma constante, é fato, e até por essa razão eu não vejo o Mourinho trabalhando em um grande clube, em uma grande liga do futebol mundial neste futuro próximo aí. Muito pelo contrário, vejo que o Mourinho terá muitas dificuldades em arrumar um clube novamente, por exemplo, do tamanho do Tottenham. Acho que o Tottenham já foi muito para ele em função dos seus últimos trabalhos. Então agora o mercado se fecha ainda mais para o treinador português. O sucessor de José Mourinho no comando técnico dos Spurs será Ryan Mason, aquele mesmo que fraturou o crânio em 2017 e por essa razão teve que pendurar as chuteiras de maneira precoce, né, encerrar a carreira cedo por conta dessa lesão na cabeça. Ele será o treinador do Tottenham até o término da temporada, comandará a equipe agora na decisão contra o Manchester City. Ryan Mason, que tem apenas 29 anos de idade. Para você ter uma ideia, Gareth Bale, um dos principais jogadores aí do elenco do Tottenham, tem 31 anos de idade, ou seja, 2 anos mais velho que Ryan Mason, o jovem treinador do Tottenham, pelo menos até o final dessa temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!